Ok, pessoal, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, assim como suas famílias, e que vocês possam estar conseguindo se concentrar aí para a gente começar essa disciplina. Muito bem, agora vamos começar falando de um pouco de desenho, né? O desenho, na verdade, ele é uma representação de alguma coisa real, tá? É um instrumento que a gente pode fazer para estar se comunicando com as outras pessoas. E ele é uma linguagem, literalmente isso. Então a gente vai ter que aprender a fazer essa linguagem, a descrever ou escrever essa linguagem. A gente pode estar usando instrumentos que vão nos ajudar e isso também pode ser feito com o computador. Na verdade, hoje a gente não tem mais como viver sem os computadores, né? Então, igualmente, a gente pode estar usando isso nos desenhos também, tá? O desenho ele pode ser à mão livre, né? Então, assim, o desenho artístico pode ser perspectiva ou os esboços que são os croquis, né? Ele pode ser auxiliado por instrumentos, que vai ser o nosso caso. A gente vai usar alguns instrumentos e ferramentas para estar nos ajudando a desenhar, ou ele pode ser por computador, tá? Desenho técnico, as perspectivas, plantas e etc. O desenho artístico, como esse aqui, por exemplo, ele foi feito provavelmente com auxílio de ferramentas, né? Então você pode ver que as linhas são retas e as perspectivas também. Talvez até tenha usado um computador para estar auxiliando, mas a finalização disso foi à mão. Então provavelmente essa pessoa usou lápis de cor para estar fazendo esse desenho, tá? Os desenhos artísticos, eles são mais desenhos de observação. Então, esses tipos de desenho aqui, você precisa de muito investimento para você fazer um desenho desses, experiência para ter essa qualidade de desenho à mão artístico, né? E também existem os esboços. Esses esboços são conhecidos de vocês, que são do Oscar Niemeyer. Tudo que o Oscar começava a projetar, a primeira coisa que ele fazia era desenhar na mão, desenhar num papel à mão mesmo. Esse desenho pode parecer que não, mas isso também é um croquis de um arquiteto muito famoso que chama Frank Gehry. Ele é o autor daquele Museu Bilbao, né, na Espanha, tá? Ele também tem obras na Disney, etc. Mas ele é muito famoso e ele faz o projeto dele inicial desse jeito. Já o desenho técnico, ele é utilizado para comunicação. Os objetivos dele são, primeiro, serve como um documento. Segundo, ele tem técnicas específicas para serem comunicadas. Ele possui informações necessárias para as pessoas que têm relação com esse projeto conseguirem fazer o objeto, tá? E ele pode ser elaborado à mão ou com computador. Então, por exemplo, esse desenho aqui que vocês estão vendo, provavelmente é o desenho de uma peça e todas essas informações são necessárias para o operário, para o trabalhador que está lá no chão de fábrica construindo, ter as condições necessárias, as informações necessárias para conseguir construir essa peça, tá? Esse é o objetivo do desenho técnico. Já o desenho arquitetônico, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui, ele é a primeira informação do projeto de arquitetura que vai ser distribuída para os outros técnicos e para o canteiro de obras, né? Então aqui vocês podem observar que tem os móveis, ele tem as medidas de onde estão as paredes, ele tem as medidas de portas, ele mostra porta aberta e etc. Já maquetes eletrônicas, elas podem ser desse tipo aqui. Essa maquete é uma das mais simples que tem, que normalmente a gente usa para estar analisando volumetria e etc., um primeiro pensamento, né?
E elas podem chegar até esse nível assim, de detalhamento, onde você consegue colocar o fundo, consegue dar as características de cada material, consegue, enfim, humanizar colocando pessoas, móveis, veículos, etc. Esse exemplo aqui é de uma maquete eletrônica que a gente chama de modelagem, na verdade, né? A modelagem é um tipo de construção que você coloca vários tipos de informações, não só de desenho, mas assim, qual é o material, onde está o sol, como que é o terreno e etc. Essa imagem é um estudo que foi feito de irradiação solar durante um dia. Então, como vocês podem ver, tem esse edifício que é curvo, né? E ele é de vidro, né? Ele poderia estar irradiando e concentrando a luz em algum determinado local. E isso pode não ser tão benéfico assim, né? E aí eles fizeram um levantamento, uma análise, uma simulação, se quiserem, para analisar essa irradiação e como seria. A partir desse estudo, eles resolveram um método construtivo que não trouxesse o problema de concentração dessa irradiação. Bom, aqui é uma planta humanizada que também tem essas características, né, de você colocar objetos que serão utilizados no convívio do dia a dia dessa casa. Mas e aí, na hora que a gente vira e fala assim, o que é melhor, usar um desenho feito à mão ou um desenho feito por computador? Na verdade, o desenho feito à mão, ele traz o gestual, né? Ele traz uma expressão muito forte. E o desenho de computador é um desenho mais duro. Então, dependendo da situação que eu vou estar passando, eu posso estar fazendo à mão, ou dependendo da situação, eu posso estar usando o computador. Que tipos? Por exemplo, o computador, ele me facilita estar fazendo várias cópias, por exemplo, né? Então, quando eu vou estar levando o projeto para o canteiro de obra ou para uma fábrica, é melhor que ele esteja no computador. E o desenho à mão, às vezes, é uma condição simples, onde eu quero expressar alguma coisa para o meu cliente, e aí pego e faço um esboço na hora lá, tá? Bom, vamos começar aos materiais. O primeiro material que vocês vão precisar ter são os esquadros, o de 45 e 60 graus. Os esquadros, eles servem para traçar retas e ângulos, tá ok? Então, esse esquadro que ele tem gradação, que tem medida, ele não é recomendado. A gente recomenda o esquadro de acrílico, tá? E que não tem medidas, ok? Bom, a gente chama eles de esquadro de 45 e de 60, porque esse esquadro de 45 ele vai ter dois ângulos de 45 e o outro vai ter ângulos de 30 e 60, ok? Muito bem. A medida deles, ela tem que ser, de preferência, igual entre o isósceles de um esquadro e a hipotenusa do outro, tá? O de 30 centímetros é um esquadro fantástico que dá para vocês fazerem tudo. Bom, para que eles servem, né? Na verdade, eles servem para traçar retas e traçar retas em ângulo, tá ok? O que são esses ângulos? Quando vocês tiverem eles em mão, combinando eles de diferentes formas, como esse aqui, a gente pode ter, diferentes ângulos. Então, 30, 15, 45, 60, 75, vertical e etc. Ok? Bom, régua T, o que é esse bicho, né? Hoje em dia a gente praticamente não usa mais isso, mas ele é um instrumento que pode auxiliar muito vocês no desenho, na agilidade de fazer esse desenho. Eu sugiro que vocês deem uma conversada com seus tios, avós, etc. e tal, para ver se eles têm uma régua T. Tá? Para quem, seus tios e avós ali, talvez eles tenham passado por essa disciplina também,
principalmente se for arquiteto, engenheiro, etc. E às vezes eles têm uma régua T escondida lá em casa, então dê uma perguntada, ok? Bom, como que eu uso a régua T? A régua T, ela serve para você apoiar ela do lado de uma mesa, tá? E aí você vai ter uma régua, uma linha, né? Uma régua mesmo, que é a linha do seu papel, tá? Sobre essa régua T, eu vou estar apoiando os meus quadros. O que é régua paralela? Essa também pode ser uma boa opção. Na verdade, a régua paralela ela é melhor do que a régua T, porque essa régua que está fixa nessa prancheta, ela corre de forma horizontal e aí você pode apoiar os esquadros e fazer as suas retas com maior facilidade. Às vezes você pode encontrar essa régua nessa prancheta na internet por um preço bom. Então, dá uma procurada, ver se vocês acham alguma coisa. Compasso. Esse instrumento ele é obrigatório, tá? Não tem opção, vocês precisam comprar ou pegar de algum parente seu, que é o compasso, tá? O compasso ele serve para fazer circunferências ou ele serve para copiar medidas, tá? Sempre quando a gente for usar o compasso, a gente vai estar segurando ele sobre a parte superior, como mostra essa imagem. Bom, como que eu uso ele? O compasso tem uma ponta seca, que é onde eu vou apoiar ele na mesa, tá? Sobre o papel, claro. E tem uma ponta que é a ponta de grafite, tá? Eu apoio a ponta seca, vejo a medida que eu quero fazer a minha circunferência e vou rodar a parte superior onde eu seguro. Geralmente fica mais fácil se eu der uma leve inclinada no compasso para o lado que eu vou estar rodando ele. Existem outros tipos de compasso que você pode estender a haste, e aí nesse caso você pode fazer circunferências maiores. Então, outra questão importante é o grafite, né? Essa ponta seca do lado esquerdo e o grafite do lado direito. Vocês vão reparar que esse grafite ele está chanfrado, tá? Isso é feito com a lixa de unha. Então, assim, sempre que eu coloco o meu grafite, ele tem que estar na mesma altura da minha ponta seca e eu dou uma lixada nele com a lixa de unha para ele ficar do mesmo tamanho. Agora vamos às lapiseiras. Muito bem, a lapiseira ela é um instrumento que facilita você ter uma linha regular e também não precisa ficar apontando, né? Você só aperta atrás dela e o grafite desce. Os tipos de lapiseira mais comuns são 03, 05, 07 e 09. No nosso caso, se vocês tiverem dois tamanhos, já são suficientes, que é a de 05 e 09, tá? Essa lapiseira ela é da Pentel, que é uma lapiseira relativamente barata e vocês encontram em qualquer lugar. Em relação ao grafite, a gente vai estar usando grafite de 2 milímetros para o compasso, tá? Aí vocês podem pegar um grafite que seja um pouquinho mais mole, que pode ser o B ou HB. E nas lapiseiras, nós vamos ter dois casos. O grafite da lapiseira 05, ele vai estar sendo usado muito para fazer um rascunho, tá? Então, é melhor que ele seja um pouquinho mais duro, HB ou H. O grafite da lapiseira 07, ele pode ser um pouco mais mole, tá? Porque a gente vai finalizar os desenhos com ele, tá ok? Muito bem, gabaritos. Gabarito é uma régua, tá? Que serve para a gente modelar ou colocar o desenho dos objetos que estão dentro da casa. Vocês não precisam comprar, mas se tiver à disposição é interessante ter. E esse outro gabarito que chama bolômetro, que às vezes facilita bastante, tá? Por exemplo, na hora que você vai fazer o desenho de uma porta, de como ela abre, esse bolômetro é bastante interessante.
Um outro instrumento é a curva francesa, que tem esse formato, que ele nada mais é do que um objeto para fazer curvas. Régua, esse instrumento também é tão importante quanto nossos esquadros. É interessante que ele seja uma régua graduada. A régua ela serve só para medidas, tá? Ele não serve para você traçar, tá ok? Então, essa régua de preferência de acrílico graduada de 3 milímetros de espessura. Escalímetro, esse instrumento também é muito importante porque ele vai servir para a gente fazer desenhos em escala, tá? A gente vai estar vendo isso na próxima aula. Sugiro que vocês comprem. Comprar um escalímetro é um investimento muito bom e vocês vão usar ele para o resto da vida. O escalímetro também não é um instrumento para traçar, ele só serve para dar medidas. Então, de materiais, a gente vai precisar de fita adesiva para estar fixando o papel na mesa, flanela e álcool, que é para limpar os esquadros, limpar a régua, limpar o papel quando a gente está desenhando, porque às vezes o grafite cai no papel e aí suja todo o desenho. Escova bigode, que eu não sei se vocês conhecem, é essa escova aqui, que serve para limpar o papel também, tirar o resto de borracha, grafite, etc. A lixa de unha, que é para apontar o grafite do compasso. Tesoura para cortar a fita adesiva. Papel, pasta A3. E uma trena. Trena também a gente vai estar usando ele no último exercício. Então, vocês vão precisar medir a casa de vocês, ok? Agora vamos falar um pouquinho mais de papel. A gente chama de prancha a área de desenho que a gente vai desenhar, tá? Isso chama-se prancha. Quando a gente vai desenhar, a gente precisa planejar onde vai entrar esse desenho, tá? Então, assim, eu tenho uma folha inteira onde que eu vou estar colocando o meu desenho. É mais interessante que o desenho, ou os desenhos, sejam distribuídos de uma forma regular dentro dessa prancha. Muito bem. Como que funcionam os tipos de papel? A gente vai estar conversando um pouco sobre isso. E os tipos de papel que a gente vai estar usando geralmente o sulfite. Então, existem esses outros que são bem interessantes para usar, mas vocês não precisam comprar. A gente vai estar usando o sulfite mesmo, tá? Como que eu posiciono o papel? Primeira coisa, eu vou colocar a minha régua T apoiada sobre a mesa, segurando ela do lado esquerdo e vou trazer ela ao máximo para baixo. Depois que eu coloquei a minha régua T, eu fixo ela, apoio o meu papel sobre a régua T, seguro o papel e fixo com a fita crepe, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode estar fazendo isso também durante a aula, tá ok? Como que funcionam os tamanhos dos papéis, tá? Na verdade, a área de 1 metro quadrado foi estipulada para o papel A0, tá ok? E aí, depois eles vieram subdividindo esses tamanhos sobre os tamanhos de papel. Então, por exemplo, a tamanho A1, ela é 2 vezes a tamanho A0. A tamanho A2 são 2 vezes o tamanho A1 e assim subsequentemente. Nessas pranchas, a gente vai precisar fazer as margens. Aqui tem o tamanho do papel, tamanho da margem e o tamanho das margens esquerda e direita e o tamanho da legenda, tá? A gente vai fazer um exercício no final da aula que vai ficar mais simples. Aqui tá 7, mas lá a gente vai usar 5, tá? Porque fica mais fácil. Muito bem, como que isso é distribuído? A gente sempre coloca a legenda do lado direito inferior e as anotações. Além disso, a gente vai estar colocando ou do lado direito sobre a legenda ou na base do papel e na parte horizontal. Não se usa colocar informações na parte superior e do lado direito, ok?
Como vai ser a nossa legenda? Ela vai ter sempre esse formato. Então, vocês vão colocar o FISCAR, qual é o curso, desenho técnico, que é o nome da disciplina, o título do exercício, o nome de vocês, o nome do professor, qual é a escala que vocês estão fazendo o desenho, a data e a folha, tá? Então, vamos lá. Eu tô com a folha aqui, A3, vocês vão estar construindo as margens dessa folha, com 1 centímetro de distância da margem, tá? Feito isso, vocês vão fazer uma pequena marca embaixo de 13 centímetros. Essa marquinha, na verdade, ela serve para fazer a dobra, ok? Aí depois vocês vão fazer outra marquinha com 10 centímetros e meio e deve sobrar 18 centímetros e meio. A partir disso, nós vamos construir a legenda, que tem 5 centímetros, 3 linhas que estão com 1 centímetro cada uma, e os 2 centímetros embaixo vão servir para estar colocando as informações que a gente viu lá na legenda. Essa folha, gente, vocês vão estar construindo em todos os exercícios, ok? E esse é o primeiro exercício, e agora vocês vão estar fazendo esse desenho nessa folha. Então, essa folha vai ser a 1.1 e o desenho é desenho 1, tá? Vamos começar. Esses dois desenhos vão entrar na mesma folha, tá ok? Então, esse desenho do lado esquerdo, eu sugiro que vocês desenhem primeiro o quadrado externo, depois as horizontais e verticais, tá ok? Então, vocês vão estar medindo 2 centímetros, pega a régua ou o escalímetro, vem marcando cada pontinho em cima e embaixo. Para quem tem a régua T, escalímetro, eu só faço um pontinho em cima, encosto o meu esquadro e venho traçando. E a mesma coisa aqui nas linhas horizontais. Eu marco só de um lado e depois venho traçando a horizontal com a própria régua T. Feito isso, eu vou pegar meu esquadro de 45, apoiar sobre a régua T e vir traçando as diagonais, simplesmente aonde eu não preciso medir essa linha, certo? Eu só venho dando continuidade dela de onde começou as verticais e horizontais, tá? E aí viro o esquadro do outro lado e venho traçando a do outro lado, tá? Esse segundo desenho, eu sugiro que vocês peguem o grafite 05, que é o mais leve, e traço o quadrado externo, tá? Faço as medidas dessas linhas, outras linhas, e passo o traço delas também de forma contínua, sem travar ela. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar minha borracha. Aliás, acho que eu esqueci de pedir uma borracha branca, que é importante, tá? Aí eu venho com a minha borracha e vou apagando nos locais onde está indicado o desenho aqui, tá? Depois que eu apaguei, eu vou pegar meu grafite 09, minha lapiseira 09, e venho traçando com uma linha mais forte o desenho definitivo. Por hoje é só, espero que vocês consigam. Qualquer dúvida, chama a gente que a gente está por aí, ok? Beijo a todos e boa tarde.